Estamos ao vivo. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei a perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que fui. Bastou eu falar pra você me ficar feliz. E hoje estamos em mais uma live do livro Antimedo. E hoje vamos falar do capítulo 7 e 8. Boa tarde, egípcia querida. O capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7 aborda sobre o preço da inércia, o preço de você ficar estacionado, parado. E o preço... E o capítulo 8, ciclo do medo. Tá demais. Bora lá. O capítulo 7, ele inicia da seguinte forma. O preço da inércia. O que é inércia? É você ficar estacionado, parado, não se movimentar. O universo é matemático. E quando eu descobri o preço da inércia, eu nunca mais voltei a dormir na vida. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, diz que se um corpo está parado, permanece parado. E se ele está em movimento, permanece em movimento, em linha reta. E sua velocidade se mantém constante. Como você está hoje? Parado ou em movimento? Você compreendeu esse princípio? Simples. Se você está parado, vai permanecer parado e estático. Se você está na sua zona de conforto, não sai dela, você vai continuar ali, entrando ano, saindo ano, ficando do mesmo jeito. Mesmos ambientes, mesmas pessoas, mesmas atitudes, mesmos resultados. Uou, sabe qual que é o segredo? Esteja sempre em movimento. Mesmo que lentamente, quando o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. O maior problema das pessoas é desejarem mudanças absurdas, quando na verdade o que precisa é somente começar, dar o primeiro passo. Um avião comercial gasta 1 tonelada de combustível apenas na decolagem. Se o voo for de 2 horas, apenas a decolagem utiliza a maior parte do tanque. E quando eu descobri isso, eu fiquei pasmo. Uau! É por isso que muitas pessoas não saem do lugar, porque elas não possuem combustível no tanque. Já parou para pensar isso? Como está seu tanque? Você tem combustível suficiente para decolar? Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca, a partir do repouso, os passageiros tendem a decolar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus, já em movimento, freia, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o universo pode até te direcionar e te empurrar para a prosperidade, mas você resiste a isso, faz uma força contrária ao seu próprio crescimento. Você é quem trava os resultados, você é quem impede seu crescimento, o seu avanço.
A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com as coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Se você está vivendo sem experimentar resultados extraordinários, é porque você consumiu suas energias. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar. Você sabe como é o ciclo da vida de um projeto? Todo projeto é plantado, executado e controlado. Aí ele fala aqui, na fase de iniciação, você precisa tomar consciência de todas as informações essenciais, como o tempo e custo que afetarão o projeto. Quanto você precisa investir? Antes de partir para a segunda etapa do planejamento, deve-se haver uma preparação sobre os esforços que serão empregados para a realização do projeto. Pessoal, na live anterior agora, que eu estava falando sobre a voz da alma e a voz de terceiros, lá eu estava explicando e contando como que minha alma clamou por mudança. E faz muito sentido com a inércia que eu estava, né? Na zona de conforto ali que eu estava. Por quê? Minha alma estava clamando por mudança. Quando a sua alma clama por mudança, você toma uma decisão. Aí eu fui lá e tomei uma decisão. Eu não quero permanecer do jeito que eu estou, na zona de conforto que eu estou, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, os mesmos resultados, entrando, saindo, todo do mesmo jeito. Eu não quero, não aceito isso mais. Aí minha alma começou a clamar por mudança. Quando minha alma começou a clamar por mudança, eu decidi pedir ajuda. Eu decidi me conectar com pessoas que estavam no nível que eu queria chegar. E eu cheguei próximo e falei, me ajuda. Eu preciso de ajuda, minha alma está clamando por mudança. Aí, a partir daí, as coisas começaram a mudar. Às vezes, você está estacionado em alguma área da sua vida hoje e você não sabe como sair. Peça ajuda. Não tenha receio de pedir ajuda. Olha, às vezes no seu ciclo ali de amizade que você está hoje, você não tem ninguém que possa te ajudar. Mude de conexões de ambiente e peça essa ajuda. Um grupo de pessoas que está num nível de crescimento vai te acolher de braços abertos. Foi isso que aconteceu comigo. Aí eu fui lá, tomei a decisão. E aí quando você toma a decisão, vem aquilo assim no seu cérebro, mas eu não tenho condições de fazer nada agora. Aí você não precisa de viver de condição também. É outra chave. Por quê? Porque a gente acha que tem que fazer as coisas quando tem tudo pronto. Quando tem tudo certinho, tudo maravilhoso. Mas não. Às vezes você vai dar um passo e você não vai ter as ferramentas pro destino ali que você quer ir. Mas com o que você tem hoje é possível você ir para o próximo nível, sim. Seja conhecimento, seja um network que você vai conectar ali. Então, o interessante é você não ficar parado, esteja em movimento. Quando você está em movimento, tudo começa a conspirar ao seu favor. Isso é maravilhoso. Isso tem acontecido comigo, gente. Isso tem acontecido comigo. Aí ele continua assim. A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração de seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o universo pode até direcionar e te empurrar para a prosperidade. Mas se você resiste a isso, faz uma força contrária ao seu crescimento. Ou seja, você é o seu próprio inimigo. É aquelas vozes que vêm falando, eu não consigo, eu não tenho isso agora, não vai dar. Negativo, você tem que deixar isso de lado e agir da forma que você está hoje. Você é quem trava seus resultados, você é quem impede seu crescimento e seu avanço. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar, dar o primeiro passo. Você sabe como é o ciclo de vida de um projeto? Todo projeto é planejado, executado e controlado. Aí ele continua. Antes de partir para a segunda etapa do planejamento, deve-se haver uma preparação sobre os esforços que serão empregados para a realização do projeto.
Nessa fase do planejamento, há um nível de detalhamento muito maior, diferente da visão geral que satisfaz a iniciação. O objetivo aqui é estruturar um plano consciente que ativa o sucesso do programa. Essa fase precisa ser escrita. Lembre-se, aquilo que não está escrito não existe. Você precisa escrever para que a sua memória traga o que está ali já alojado, que está ali instalado na sua memória. Só vai trazer a existência. Você tem os seus alvos por escrito, seus sonhos, seus objetivos, a médio e longo prazo. E se você for solteiro, tem escrito a lista de características da pessoa que você deseja encontrar? Escreva. Há um poder incrível na escrita. Durante a execução, terceira fase, a atenção está voltada para o exercício do que foi planejado. A quarta etapa é o monitoramento e o controle. Eles ocorrem em paralelo com a execução. E é uma forma de garantir o que está sendo feito. É compatível com o planejamento. Se algo não estiver em conformidade com o que você deseja, pare e retome. Volte atrás e não tenha compromisso com o erro. Vejo muitas pessoas insistindo em coisas que jamais darão resultados. E conscientes disso, simplesmente porque não querem voltar atrás por terem tomado uma decisão errada. Seja livre para voltar atrás quando sua escolha não for assertiva. A última etapa é o encerramento, calibragem. Talvez você não compreenda, porque estamos falando disso nesse momento. Mas o maior projeto que você pode ter é a sua própria vida. Se você não cumprir as etapas, infelizmente não conseguirá alcançar seu estado desejado. Você estava na inércia, na zona de conforto, por não tratar a sua vida como um projeto. Todo bom projeto tem data para acabar e precisa ser escrito. Nunca se esqueça que o maior compromisso da sua vida é com você mesmo. Não brinque com sua vida. Aí ele finaliza esse capítulo sobre o poder da inércia com essa tarefa. Eu sempre falo aqui a importância de você realizar as tarefas, porque a tarefa vai fazer você trazer com clareza o que já está ali na sua mente. Muito bom você escrever. Qual projeto você irá desenvolver a fim de sair da inércia, da zona de conforto, nos próximos 15 dias? Escreva abaixo aquilo que queima em seu coração. O que tem queimado no seu coração? Ontem eu gravei um vídeo falando que nós já estamos finalizando janeiro, que é o primeiro ano de 2024, e o que você tem feito. Você tem colocado em prática tudo que você almejou ali na virada do ano, porque na virada do ano você anota, você planeja, você coloca na sua mente vários planos e sonhos para o ano de 2024. E você está colocando em ação, você está colocando. Aí eu até coloquei lá alguns pontos, né, para você conseguir avançar. Se você ainda está parado, não conseguiu fazer nada. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa pedir ajuda. Conecte com pessoas que estão num nível acima do seu, que vão te ajudar, vão estar ali de braços abertos querendo te ajudar. Porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Se o seu ciclo ali de amizade não está legal hoje, então é bom você começar a mudar isso. Fazer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Agora, se você quer resultados diferentes, você tem que ter posicionamento diferente. Aí o capítulo 8 é sobre o ciclo do medo. Aí ele inicia assim: a semente. O medo é um pensamento e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. As sementes são multiplicadoras em sua essência. A semente carrega o DNA de sua espécie. Não posso plantar abacaxi e esperar colher soja. São sementes de espécies diferentes. E o que é semente do medo?
O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes e transmitem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada que destilam essa semente nos ares. A maior parte das pessoas são pássaros que comem a semente dos outros e distribuem de forma desordenada em terras alheias. As pessoas que fazem isso simplesmente por não terem conhecimento. Diferente de você que tem aprendido com esse livro a se tornar alguém diferente da maioria e nunca mais andará no efeito manada. A terra fértil. Aí ele cita aqui alguns tópicos e aqui está um tópico maravilhoso que eu até gravei um vídeo sobre, que é a colheita, que vai virar um código poderoso na sua mente. A terra fértil é o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. É quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. O adubo. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamentos, falas e críticas negativas, que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida em que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte e robusto e te domine o tempo todo. O agrotóxico. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se atacar duramente o medo. Para isso, o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento. Isso mesmo, o agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe o medo, em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo, de uma leve ansiedade até o pavor, você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo. É o que já chamamos anteriormente de desensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem ou ressignificação da ação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma resposta mais inteligente. O semeador. Você é o semeador. Por isso, deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua semente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. Gente, olha que tremendo isso que eu vou dizer agora sobre a colheita. Depois que eu li isso daqui, eu passei a olhar de uma outra forma. E eu acho que eu tenho quase certeza que você também vai virar uma chave com isso. Olha como que é interessante. A colheita. A gente sempre costuma falar, né? Tudo que se planta, se colhe. Tudo que você planta, você colhe, certo? Ele mostra aqui, errado, isso é mentira. O problema é que a gente atrapalha a colheita. É você que atrapalha a sua colheita, sou eu que atrapalho. A gente atrapalha o que plantou por causa de sabedoria, por causa de falta de sabedoria. A gente erra no caminho, né? A gente planta e depois que a gente planta, a gente erra. E olha como que ele explica isso. Você pode colher o que não plantou, plantar e não colher, abandonar a sua plantação, plantar, mas a terra pode não responder, plantar, mas o clima pode acabar com tudo, plantar e perder tudo por uma praga ou por um ladrão, plantar uma semente e a mesma não germinar, plantar tâmara e não colher em vida. Nesse caso, as tâmaras que não são geneticamente modificadas levam entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta.
Uma semente de milho pode virar, em média, mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for plantada? Toda semeadura é superada pela colheita. Isso é um princípio. Eu já tinha a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando eu era criança, eu ficava indignado com a expressão bíblica sobre semeadura, que era 100 por 1. Hoje eu experimento proporções maiores que essa, isso é real. Essa vida realmente existe e você até poderia experimentar. O problema é que você atrapalha a si mesmo, você atrapalha a colheita. Nós atrapalhamos. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidade e derrotas, em proporções astronômicas. E é isso que você deseja para sua vida? Pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Gente, e assim finaliza o capítulo 8, o ciclo do medo. Olha aqui que tremendo. Eu passei a olhar com outros olhos depois que eu li isso. Que tudo que você planta, você não vai colher. Porque depende da falta ali de sabedoria, né? Eu até anotei. O problema é que você atrapalha a si mesmo, atrapalha o que você plantou. Eu vou lá e planto. E por falta de sabedoria minha, pode acontecer muitas coisas e eu não acabar colhendo. Olha que forte. Isso é muito forte. A gente pode errar no caminho, né? Porque nós somos seres humanos. E assim finaliza o capítulo 8. E encontro vocês na próxima live. E a próxima live, o capítulo 9, é sobre... Vou dar o spoiler. O capítulo 9 é alienação. E o capítulo 10, Irmãs do Medo. Uau! Muito bom. Então é isso, pessoal. Façam um excepcional dia. Façam o que precisa ser feito. Estamos aí finalizando janeiro de 2024. Coloca para cima, coloca toda a sua força de vontade para realizar todos os desejos que estão aí no seu coração. Vença o medo. Você é muito maior que ele. Ele não pode dominar a sua vida. Você não pode deixar ele dominar você. Então é isso. Até a próxima live. Tchau, tchau.